Boa noite, Pedro Henrique Francisco. Boa noite. Bom, queria que você fizesse uma análise dessa partida, dessa derrota aqui para a equipe do São Paulo, né? Vocês até tiveram aí várias oportunidades na partida e além dessa análise do jogo, queria que você pudesse explicar para a gente a saída do Eduardo Sacha, por favor. Uhum. Foi um jogo muito dividido contra uma equipa do São Paulo que é muito organizada, que tem muita velocidade no ataque, tem uma capacidade muito grande de ter a bola e de criar condições de finalização com muita qualidade, e nós penso que no primeiro tempo conseguimos anular isso em bons momentos do jogo. Penso que faltou-nos criar um bocadinho mais aquilo que era o momento de pressão para poder ganhar a bola em melhores condições de depois colocar transições e também de termos uma maior capacidade de organizar o jogo desde trás. Foi por isso que fizemos a alteração ao intervalo, na saída do Raul e da baixada do Lucas para estar ao lado do Ramírez e termos a capacidade de ter um pouco mais de bola em termos posicionais e com mais qualidade para termos a ligação. Essa era a ideia. E depois, né, respondendo mais concretamente à sua resposta, na saída do Sacha, que já estava um pouco esgotado e desde que chegou depois da lesão que ocorreu no jogo do Palmeiras, e ele ainda jogou um outro jogo depois disso, ainda não está no seu melhor nível em termos físicos, jogou boa parte do jogo e entendemos que tínhamos que arriscar. E nesse momento colocámos o Henry e o Tiago na frente para poder ter mais presença e capacidade de atacar aquilo que seria a profundidade. E acabando depois também pelo desgaste do próprio Henry tentar terminar com o Luan lá na frente, porque a equipa estava a chegar, depois dele ter passado para a frente já não tivemos tanta presença na área adversária, mas também é um jogador que tem velocidade, tem presença, tem bola aérea, e essa foi a ideia. Pedro, boa noite. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Ainda sobre o Raul, é claro que uma pergunta até muito mais para o Diego Serri do que propriamente para você. Mas se você pudesse pedir ao Bragantino, ele tem contrato até o final do ano, agora no meio pode assinar um pré-contrato, tem muita coisa ainda para acontecer, claro. Mas se você pudesse pedir para o Bragantino, você pediria para que o Raul ficasse no elenco para a próxima temporada? Não, isso são questões muito pessoais que nós nunca abordamos aqui ao nível da conferência de imprensa. E muito menos depois de um jogo, em termos de uma análise individualizada, seja ela para uma decisão dessa natureza, seja ela até sobre aquilo que é a prestação do jogador. O que eu disse da substituição do Raul teve a ver com procurarmos ter mais dinâmica em termos daquilo que era a nossa saída de bola e aquilo que é a ligação entre a linha defensiva e a linha média, coisa que não estávamos a ter e coisa que curiosamente também não tivemos tanto no jogo do Botafogo. Se bem se lembra, no primeiro tempo também não o tivemos tanto. Essa era a ideia principal. De relembrar que nessa zona do campo hoje não podíamos contar com dois jogadores que têm também jogado muito nessa posição, como é o caso do Jadson, que teve um estiramento no joelho no último jogo, e o caso do Mateus, que terminou curiosamente hoje a transição e já poderá iniciar esta semana larga com a equipa. Mas isso são decisões que nós tomamos em casa para depois poder expressá-las para fora. Pedro, aqui Pedro Rigoni da Bragança FM. Hoje você não podia contar com o Elinho, né, que cumpriu suspensão automática, e você entrou em tese com 4 meio-campistas. Uhum. Eu queria que você explicasse um pouco dessa decisão de começar o jogo com 4 meio-campistas, ao invés de, por exemplo, colocar um Vitinho no ataque, o Nacho ou o Vinicinho. Por que entrar com essa formação hoje? Porque, por um lado, queríamos ter a capacidade dessa ocupação do espaço com o Quadrado no meio campo, como tínhamos com o Elinho, e a ideia era que fosse o Lincoln a fazer isso quando nós tivéssemos a bola, de vir mais livre por dentro. Então o Quadrado seria constituído e a possibilidade de fazer um 3-2 ou um 2-3 desenhado, se juntarmos o Sacha também por aí. Mas isso ficou logo condicionado por nós não termos a bola com os dois jogadores de trás. Os dois jogadores de trás deram-se muito à marcação, não tiveram a capacidade de entender que não podíamos receber a bola só por dentro, que teríamos também que sair um pouco nas zonas mais da beirada para poder ter essa bola e depois fazer essa ligação.
mas quando a equipa teve, isso aconteceu. A questão é que não foi o Lincoln ter jogado por dentro, foi a pouca profundidade que o Nathan nos deu pelo corredor direito. Se nós tínhamos a profundidade pelo corredor esquerdo com o Henry, que está a encontrar uma regularidade competitiva, que está a encontrar uma regularidade de jogo, ficamos muito felizes por ele em relação a isso. O que faltou foi essa profundidade e essa chegada do Nathan, quer no primeiro, quer no segundo tempo, e no segundo tempo, quando arriscámos e passámos a ter um 3-5-2, teria que ser ele o dono do corredor para fazer o vai e vem, como são as características que ele também tem que entender que tem para dar à equipa. No segundo tempo, a alteração ao intervalo em relação ao segundo tempo teve a ver com isso. Ou seja, como o Nathan não estava a chegar na frente, como os dois do meio não estavam a ter capacidade de termos a bola e de ligar a equipa e formar esse quadrado, e aí sim jogar praticamente com 2 falsos novos, mas com muita profundidade por fora, passámos a equilibrar um bocadinho mais o jogo com bola, passámos a ter mais bola, passámos a ter mais chegada, passámos até a ter algumas ocasiões, como foi por exemplo aquela assistência do Lincoln para o Vitinho, que acaba por ser uma boa ocasião, e depois eu acho que em detalhes o jogo acaba por se resolver. Detalhes em termos daquilo que foram a forma como resultam os golos do adversário, naquilo que foi em particular o primeiro, e depois há que dar o benefício da dúvida sempre ao árbitro, mas tive a oportunidade de lhe pedir para quando chegasse a casa analisasse os lances nas duas áreas, porque acabam por ser mais ou menos parecidos. Eu acho que o árbitro esteve muito bem em termos da forma como orientou o jogo, como deixou o jogo fluido, gostei muito disso, mas pedi-lhe para ele chegar a casa e rever essas ações para ver se tomaria ou não a mesma decisão. Foram detalhes, mas a equipa continua a crescer, continua a mostrar coisas boas. Acho que não estamos obviamente satisfeitos por ter feito um bom jogo e ter controlado boa parte do jogo aqui contra uma grande equipa no Morumbi, mas é este o caminho que temos que percorrer, e antecipando já muito provavelmente aquilo que é de estarmos a chegar quase ao final da primeira rodada e só ter uma vitória fora de casa, é algo que também não nos preocupa, mas ocupa no sentido de querermos mudar essa diferença tão grande, porque há uma diferença ao nível daquilo que são os dados físicos e da intensidade de jogo em todos os momentos do nosso jogo, e também, obviamente, resultante da colheita de pontos, que são 16-6. Pedro, até em cima dessa intensidade que você falou, na última coletiva você falou do desgaste da equipe, que vocês fizeram até uma reunião, né, com os jogadores, e eles... Eu não falei em desgaste da equipa. Eu falei em sobrecarga da equipa, que foi causada por mim, e assumi essa responsabilidade em termos daquilo que foi o treino, ou os conteúdos do treino, ou a intensidade do treino, entre um e outro jogo. Isso não teve a ver com desgaste. E agora vai ter essa semana larga, né, de treinamentos. O quanto isso é importante para você aí dar sequência então na competição, e quais os pontos que você acha que tem que trabalhar mais aí para que contra o Cruzeiro a equipe possa voltar aí a intensidade e também aí a marcar gols, que a equipe naquele último terço vem sofrendo ali um pouco ali, também perdendo alguns gols que antes a equipe não perdia na temporada passada em questão. Não, nós nunca fomos uma equipa assim tão efetiva, está enganado. Nós, em termos daquilo que eram as nossas, e continuamos assim, as nossas chances de golo não são chances com muita qualidade, apesar de hoje até terem sido. O ano passado também já era assim, o que tínhamos era mais finalizações, isso é indiscutível. Em relação à intensidade, não tem a ver com isso, mas tem a ver com voltarmos a trabalhar, ou ter mais tempo para trabalhar em diferentes regimes que não temos tido até aqui, porque 4 dias para preparar o jogo permite-nos ter um determinado regime físico, 5 dias para preparar um jogo permite-nos ter outro tipos de regimes físicos que há muito tempo não são solicitados ou estimulados. Então é basicamente nessa linha orientadora que vamos trabalhar, entrando um pouco nessa intensidade. Em termos dos conteúdos e comportamentos que temos que melhorar, indiscutivelmente o controle daquilo que é a última linha. A forma como estamos a crescer e estamos a melhorar em relação a isso, mas aquilo que é a nossa proatividade e posicionamento e perfil da última linha, em termos de como temos que defender a profundidade
e como temos que depois defender aquilo que vocês chamam aqui o funil em relação à proteção que é dada a essa última linha, são de certeza pontos que nós vamos ter a trabalhar, em particular no dia -2, antes da semana, antes do jogo que antecede o Cruzeiro. Pedro, duas para encerrar da minha parte. O Lincoln, no final do segundo tempo, ele cansou um pouco, mas durante a partida toda ele foi muito participativo, assim como foi também contra o Atlético Goianiense. Você acha que ele está na sua melhor fase aqui no Bragantino? E ao que se dá, na sua opinião, essa evolução que ele tem tido nos últimos jogos, nas últimas rodadas? E uma segunda, já que você falou um pouco do Campeonato Brasileiro, qual a avaliação da campanha do Bragantino até aqui? Por mais que fora de casa não tenha conseguido os resultados, mas pela evolução do time em campo, pelos trabalhos do dia a dia, o que você pode nos passar quanto a essa impressão do Bragantino no Brasileirão até aqui? Em relação ao Lincoln, tem sido toda a dedicação e o trabalho que ele tem colocado. A resistência emocional, a resistência física, a persistência, a resiliência tem levado a que ele tivesse chegado a este nível de jogo, mantendo esse nível de jogo, e onde pela primeira vez, se não estou em erro, pelo menos agora num passado recente, o Brasileirão penso que ainda fez um ou outro jogo sobre 90 minutos. E isso deve-se essencialmente a isso. É um jogador que nós acreditamos muito, é um jogador que sabemos que nos pode entregar este tipo de situações e dar-nos essa maior qualidade em termos daquilo que são o servir para a última zona. Ele hoje tem 2 ou 3 passos fantásticos em termos daquilo que é colocar os nossos jogadores quase na cara do golo, mas tudo isso em termos de uma persistência que ele teve muito grande no dia a dia, sofrendo, não sendo opção, não jogando, não entrando, e isso deveu-se a essa situação. Há um ponto que temos de ter a salvar em relação à questão do Brasileirão. Nós devemos ser, muito provavelmente, aquela equipa desta competição que menos tem repetido o 11, por variedíssimas circunstâncias, por lesões, por castigos, por diversas situações. Só repetimos uma vez desde janeiro, foi aquele duplo jogo com o Botafogo. A partir daí nunca mais tivemos, por várias razões, a possibilidade de manter o 11. E eu acho que isso é muito importante. Ter um 11 base que nos serve de elenco em termos daquilo que é alavancar aquelas associações que existem no jogo e que infelizmente não podemos ter tido. Em relação à prestação da equipa, houve uma fase inicial até às primeiras 6 jornadas onde a equipa dividia muito o jogo. Jogávamos de uma maneira muito vertical, jogávamos de uma maneira muito espaçada, jogávamos muito na profundidade e procurámos que a equipa voltasse a caminhar junta, que a equipa fosse mais associativa, que a equipa tivesse mais bola, e encontramos esse posicionamento ofensivo de uma maneira que podia fazer alusão ao despertar no nosso jogo aquilo que eram as melhores características dos nossos jogadores. Penso que temos encontrado isso, pelo menos em particular nos últimos 4 a 5 jogos, mas os últimos 4 de certeza com muito mais solidez e consistência, e falta-nos encontrar aquilo que encontramos, por exemplo, no jogo anterior, que é ter essa capacidade de chegar com mais qualidade na última zona, com mais agressividade, com mais presença, e depois também controlar aquilo que é a defesa da profundidade em relação à coordenação da última linha. Eu acho que dentro daquilo que são os nossos objetivos que traçamos, na tal média pontual para cada um dos jogos, quando chegámos a este jogo tínhamos 1.57, ou seja, estávamos ali acima do limite superior. Hoje devemos andar mais ou menos no meio ou mais para baixo dentro daquilo que é a média pontual que definimos para cada um dos jogos, mas não estamos de todo satisfeitos em relação à regularidade das nossas prestações e com isso também à irregularidade daquilo que é do que são os nossos resultados.